Nossa série sobre a história da igreja continua. No nosso último vídeo, paramos no Concílio de Jerusalém, registrado no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. No vídeo de hoje, vamos começar com o ano de 53 depois de Cristo. Nesse ano, judeus são expulsos de Roma e entre os cristãos, entre judeus convertidos ao Evangelho, estão Priscila e Áquila. Vocês devem lembrar-se que na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, Paulo refere-se a este casal, Priscila e Áquila, e à igreja que se reunia em sua casa. Mas no ano 53, depois de Cristo, em razão da necessidade de os cristãos fugirem por causa da perseguição, Priscila e Áquila também fogem nessa época de Roma e vamos encontrá-los posteriormente em outra circunstância e não em Roma. Na sequência, no ano 64 depois de Cristo, de maneira específica, nós temos o grande incêndio em Roma e Nero acusou os cristãos de serem os responsáveis por esse incêndio, quando hoje, historicamente, temos conhecimento que o próprio Nero foi o responsável em pôr fogo em Roma, exatamente para culpar os cristãos. E enquanto Roma pegava fogo, Nero ficava no palácio tocando a sua lira. Parece que Nero tinha um parafuso a menos. Parece que ele era um pouco descompensado. Então, nós temos aí esse grande incêndio e, em razão disso, o imperador Nero tortura e mata milhares de cristãos. Isso foi no ano 64. Entre 67 e 68, claro que aqui são datas aproximadas, também depois de Cristo, nós temos Pedro e Paulo em Roma. Há alguns que defendem a tese que Pedro não teria ido a Roma. É uma tese frágil. Pedro foi a Roma e isso nada interfere na questão eclesiológica, nem por isso ele foi o primeiro papa da igreja. Inclusive, Pedro foi martirizado em Roma, tal qual Paulo. E enquanto Paulo esteve em Roma, Paulo evangelizou. Capítulo 28 de Atos termina com Paulo numa prisão domiciliar e diz o texto que nessa prisão domiciliar ele tinha certa liberdade, ele recebia várias pessoas em sua residência e nessa prisão ele proclamava o reino de Deus e foi debaixo das ordens de Nero que tanto Pedro quanto Paulo foram martirizados por causa do Evangelho e cumprindo-se aí aquela palavra de Jesus no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, quando ele diz que os cristãos seriam bem-aventurados se fossem perseguidos e inclusive martirizados, em razão daqueles que, mentindo, fizessem todo o mal contra eles. Em outras palavras, perseguição faz parte do pacote do Evangelho. Aí entramos na sequência histórica, com essas rápidas pinceladas, entramos nos anos 66 a 70. Nesse período tivemos uma revolta dos judeus contra os romanos. Tito destruiu o templo em Jerusalém. Judeus e cristãos
foram espalhados, fugiram, por óbvio, e foram espalhados por todas as partes do Império Romano, incluindo algumas das suas principais cidades, como Alexandria e Roma, e foi em razão desse episódio que Antioquia se tornou o centro do cristianismo, e já mencionamos em outro vídeo, no vídeo mais recente, exatamente esse aspecto, em que a primeira perseguição movida contra os cristãos em Jerusalém permitiu que o núcleo da igreja fosse estabelecido em Antioquia, na soberania de Deus, que conhece todas as coisas, para que essa igreja em Antioquia se tornasse o núcleo do cristianismo. Outro ponto aqui bastante interessante nessas pinceladas históricas é que entre o ano 71 ao ano 81, portanto, por 10 anos, foi nesse período que se construiu o famoso Coliseu de Roma, cujas ruínas lá estão ainda hoje em Roma. Não são tão ruínas assim, mas, claro, o prédio não está nas mesmas condições da época em que foi construído, mas é uma visita necessária, indispensável, quando se faz o roteiro de visita à história da igreja, é uma visita necessária, histórica, assim como visitar as catacumbas de Roma, também visitar o Coliseu de Roma, que foi construído entre os anos 71 ao ano 81, e em cujo local os cristãos foram lançados às feras, às bestas. Volto a dizer, o pacote do Evangelho prevê perseguição. Nós gostamos muito da zona de conforto. Nós pregamos muito a zona de conforto, pregamos muito a prosperidade. Nós queremos, há até um hino que se canta muito, queremos comer o melhor desta terra. E eu não estou dizendo que não haja pecado nisso, não haja pecado em você ser próspero. Muitos cristãos dessa época eram cristãos prósperos. Você lê o livro de Atos e você percebe que havia crentes até na casa de César. Essa expressão casa de César refere-se ao palácio, tanto palácio residencial quanto a área administrativa. Havia crentes na casa de César. Então, possivelmente, poderia haver entre eles pessoas prósperas. Ou seja, a questão da prosperidade não é o problema em si. O problema em si é quando nós endeusamos a prosperidade e fazemos dela um objetivo, fazemos dela um alvo. Então, volto a repetir, a perseguição faz parte do pacote do Evangelho. No ano 81, nós temos a perseguição contra os cristãos promovida por Domiciano, e nesse período também os judeus que queriam viver na sua zona de conforto, o que eles fizeram? Eles começaram a expulsar os judeus cristãos das suas sinagogas. Nesse mesmo período da perseguição de Domiciano, no ano 81, os judeus começaram a ser expulsos, judeus cristãos, diga-se de passagem, judeus cristãos foram expulsos, começaram a ser expulsos da sinagoga pelos líderes da religião judaica. Isso me leva, inclusive, aqui a fazer uma rápida digressão para dizer que essa foi uma razão pela qual foi escrita a epístola aos romanos, aos cristãos judeus espalhados pelo mundo, porque eles estavam vivendo um momento em que lhes parecia melhor voltar aos ritos antigos, para não sofrer as perseguições que estavam vindo contra eles. Então,
para viver na zona de conforto, então, possivelmente, pensavam eles, melhor é voltar aos ritos antigos. E essa questão, entre outras, levou o autor da carta aos Hebreus a escrever aquela epístola. Nos anos 85 ao ano 150, nós temos então os escritos dos pais apostólicos ou dos pais da igreja, os líderes da igreja nascente, agora não são mais os apóstolos, e entre esses líderes nós temos Barnabé, Clemente de Roma, Inácio, Policarpo e tantos outros que começaram a escrever também as suas epístolas que fazem parte, as suas obras que fazem parte hoje daquelas obras que chamamos de obras dos pais da igreja. No ano 90, nós temos o desenvolvimento das heresias gnósticas no meio da igreja, gnósticos que negavam a humanidade de Cristo, dizendo que Cristo aparentemente tinha um corpo, e gnósticos que reivindicavam um conhecimento secreto que vinha aos crentes sob uma espécie de divina revelação e que exigia um rito de iniciação. Esse crescimento das heresias gnósticas ocorreu no ano 90. E ainda no ano 90, nós temos o cristianismo, com toda a perseguição, com toda a adversidade, o cristianismo se espalha pelo Egito, se espalha pelo Sudão, se espalha pela Armênia, alcança a França, a Itália, a Alemanha, a região britânica, o Iraque, o Irã, a Índia, a Grécia, a Iugoslávia, a Bósnia, a Croácia, a Ásia Menor, que é a atual Turquia, a Albânia, a Algéria, a Líbia, a Tunísia, ou seja, a perseguição, os ataques contra a igreja não foram suficientes para deter o avanço da igreja naquele primeiro século. Na próxima semana, continuamos com mais algumas pinceladas nesta série, A História da Igreja. Continue conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser.